Fala galera, beleza? Gente, hoje eu vou estar trazendo de volta aquela série de vídeos em que eu falo dos super-heróis dos quadrinhos. Na realidade, eu vou estar trazendo de volta, mas vou mudar um pouquinho, porque eu não vou falar só dos super-heróis, pretendendo falar também dos vilões, que tem vilões muito legais, vilões que rivalizam com os heróis dos quadrinhos. Então eu vou estar trazendo esse quadro aqui do canal de uma forma meio diferente. Mas hoje eu não vou falar de vilões, e sim de um herói atômico, o Capitão Atom, um personagem que rivaliza em poder com o próprio Superman. Eu vou estar falando dele hoje aqui. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir algo muito importante para vocês, que vocês se inscrevam aqui no canal clicando no botão inscrever-se. Também vou pedir que ative o sininho de notificações, é muito importante, sem ele vocês não recebem a notificação. E curta os vídeos dando like, tudo isso ajuda muito o canal. Mas também vou pedir outra coisa, hoje eu estou disponibilizando no canal 3 links, um para o Apoia-se, um link para uma conta bancária e um link do PayPal. Essas 3 opções são para vocês poderem ajudar o canal financeiramente com doações. Vocês podem doar o que vocês quiserem. E essa doação que vocês vierem a fazer vai reverter tudo para o canal. Para brindes, prêmios e toda coisa que eu puder trazer aqui para enriquecer mais o canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, tá bom, gente? Bem galera, o Capitão Átomo, como eu disse, é um herói atômico que rivaliza com o Super-Homem em poder. Ele e o Super-Homem já entraram em conflito nos quadrinhos várias vezes e até em animações também, viu? Mas os dois rivalizam em poder. Mas a gente não vai entrar nessa questão aqui de quem é mais poderoso, o Super-Homem ou o Capitão Átomo. Na realidade eu quero falar do personagem. O personagem na realidade teve 3 encarnações. E eu vou falar dessas 3 encarnações. O Capitão Átomo, ele foi criado na década de 60, na realidade em 1960, pela editora norte-americana Charlton Comics, uma editora que foi criada em 1945 e que infelizmente encerrou suas atividades no final de 85 para 86, sendo que a maior parte dos seus personagens, do seu material, foi adquirido para DC Comics. Inclusive o Capitão Átomo veio com a Charlton Comics para DC Comics, e ali ele foi aproveitado e introduzido inicialmente num dos vários multiversos da DC Comics. Mas assim, vamos começar a falar da origem do personagem. O personagem, como eu falei, foi criado em 1960 pelo escritor Joe Dill. Joe foi o escritor principal, mas ele não criou sozinho o Capitão Átomo. Ele teve a coautoria do artista e escritor Steve Ditko. Todo mundo conhece Steve Ditko, ele é bem conhecido. E assim, o personagem apareceu pela primeira vez na publicação da Charlton Comics chamada Space Adventure número 33 em março de 1960. E ali a história do Capitão Átomo é bem diferente da que a gente conhece pela DC Comics. Nessa versão do Capitão Átomo, na realidade a primeira versão, né, a versão original, o Capitão Átomo era Alan Adam. Alan Adam era um técnico em foguetes experimentais especiais. E o que aconteceu com ele? Ele estava testando um foguete experimental, ficou preso dentro dele e o foguete subiu e foi destruído, foi atomizado, foi totalmente destruído. De alguma forma, o Alan, ele ganhou habilidades com essa explosão, conseguindo recompor o seu corpo, conseguindo habilidades atômicas. Essas habilidades permitiam que ele pudesse voar, super força, lançar rajadas nucleares das mãos. E assim, nessa versão, o Alan era radioativo, ele emitia radiação. Então ele tinha que usar um traje especial, vermelho e amarelo, que protegia as pessoas dos efeitos nocivos da radiação que emitia do corpo dele. Com o passar do tempo, ele substituiu o traje original por um traje metal líquido que estava sobre a sua pele, que se transformava quando ele queria. Com o passar do tempo, a Charlton começou a ter problemas financeiros, até que ela tivesse que fechar, fechou e vendeu seus personagens, a maior parte, para DC Comics. E ela adquiriu o Capitão Átomo. E aí temos a segunda fase do Capitão Átomo, que surge após a Crise nas Infinitas Terras. Sim, ele surge na Crise das Infinitas Terras e tem toda a sua história mudada.
Ali ele não era mais um técnico de foguete especial, e sim um capitão da Força Aérea Americana chamado Nathaniel Christopher Adam. O que aconteceu? Ele estava na guerra da Coreia e ele foi acusado de assassinar um superior, de traição. Isso daria, durante a Guerra da Coreia, pena de morte para ele, seria fuzilado. Mas o superior dele, que na época é o coronel Wade Allen, aproveitou-se disso e ofereceu uma solução para ele, que ele participasse de um teste especial. Os americanos tinham achado uma nave espacial feito de uma liga metálica que até aquele momento se mostrava resistente a qualquer tipo de coisa, radiação, laser, explosões, fogo, se provava isso. Então eles achavam que aquele material poderia proteger as pessoas de explosões nucleares, do espaço. Então o que eles fizeram? No local de teste nos Estados Unidos, eles cavaram um local bem longo, colocaram uma cápsula feita daquele metal e o capitão Adam dentro da cápsula, e prometeram, se ele sobrevivesse aquele teste, ele seria perdoado, porque ele tinha filho, esposa, entendeu? Tinha tudo isso. E fecharam a cápsula. Claro, no projeto havia um professor, um cientista chamado professor Negala, que estava por trás de toda essa pesquisa, junto com o coronel Wade Allen. Estava junto com o coronel Allen. E aí eles detonaram a bomba. A bomba explodiu e, conforme os cálculos do Dr. Negala, a cápsula, o metal, começou a absorver toda a energia da explosão, e isso serviu como combustível para lançar a cápsula no universo quântico, viajando através do tempo. E o que aconteceu? De 1969, final da década de 60, a cápsula se deslocou no tempo para 1987. Então, se passaram muitos anos, a cápsula ressurgiu. Na verdade, não ressurgiu mais a cápsula, porque o metal, enquanto ia absorvendo energia, ia se moldando no corpo do Capitão Adam, que teve o corpo fundido com o metal. Chegando na época presente dos eventos, o Adam estava procurando o coronel Wayne para ele poder cumprir a promessa dele. Só que ele estava totalmente descontrolado, estava atacando soldados pela rajadas de energia quântica. Ele foi contido com gás que o fez dormir, até que eles perceberam que, na realidade, o teste teve um efeito secundário, que a explosão em si protegeu o Capitão Adam, só que fundiu ele com metal e deu a habilidade dele acessar o campo quântico, permitindo que ele liberasse rajadas de energia, tivesse super força, regeneração, capacidade de voo, e se ele absorvesse muita energia, ele poderia viajar no tempo, entendeu? Foram essas as descobertas dele. E na realidade, o coronel William, que nessa época já não era mais coronel e sim general, resolveu aproveitar o fato para fazer o Capitão Adam ser um super soldado americano disfarçado de super-herói, para poder vigiar os outros super-heróis. Isso o Allen aproveitou. E ele chantageou o Adam, falando que ele não tinha tido perdão, que se ele trabalhasse para o governo americano, ele poderia ter o perdão, e ele passou a ser o novo Capitão Atom. Na realidade, a pele metálica, o metal que se fundia ao corpo dele, ele podia fazer que o metal fosse coberto por uma camada de pele. Dessa forma ele poderia aparentar ser humano normal, entendeu? E aí o Capitão Átomo teve a pele metálica pintada, então ele passou a ser o Capitão Átomo. A terceira encarnação do Capitão Átomo veio com os Novos 52. E essa é a encarnação que eu menos gosto. Porque distorceu muito do que foi feito com a Charlton no início, na década de 60, e muito que foi feito com o Capitão Átomo na pós-crise na DC Comics. Nos Novos 52, ele aparenta ter a mesma forma do Capitão Átomo do pós-crise. Aquela aparência metálica, só que o cabelo dele é como se fosse chamas. Ele não tem uma forma física, ele é energia que ele consegue moldar uma aparência física. É isso que ele é. E nessa, ele era um piloto
da Força Aérea Americana, continua sendo Nathaniel Adam. Ele se voluntariou para participar de um experimento conduzido por um centro de pesquisa chamado Continuum. E nessa instalação a pesquisa era feita pelo Dr. Megala também. A mesma Megala que aparecia no pós-crise. E eles estavam testando focado em pesquisas com campo quântico, transferência dimensional através de uma teoria. E o Adam foi convidado para pilotar uma nave de testes de transferência dimensional que o Dr. Megala tinha construído. Aparentemente, o experimento deu errado, a nave foi atomizada e logo em seguida ele reaparece nessa forma de energia. E esse é o novo Capitão Átomo. Esse novo Capitão Átomo que consegue manter o corpo, um corpo físico, concentrando, mantendo sua forma de energia como um corpo físico. Essa nova versão do Capitão Átomo, muitas pessoas não gostaram. Depois dos acontecimentos que vieram do Renascimento, o Capitão Átomo foi trazido de certa forma de volta. Ele voltou a ser o Capitão Átomo, ele reapareceu em 2012, tem os seus poderes como uma pessoa normal. Com o passar do tempo ele recuperou a memória e voltou a ser o Capitão Átomo. E assim essas 3 versões do Capitão Átomo. Eu prefiro muito mais a da pós-crise, que é muito mais sensata, que junta muito do que aconteceu na Charlton com a nova ideia da DC com o pós-crise. Ficou até muito melhor. Essa dos 952 estragou muito o personagem, tirando a própria humanidade do personagem. O personagem se tornou um ser sem humanidade, um ser poderosíssimo, que poderia até no futuro ameaçar o personagem. E assim, o Capitão Átomo tem vários poderes e eu vou falar dos poderes que o Capitão Átomo tem. Na versão da Charlton, o Capitão Átomo tem força sobre-humana, pode absorver energia, liberar energia radioativa, pode voar. Ele é resistente, mas não é invulnerável. Esses são os poderes do Capitão Átomo na Charlton. Já pós-crise, o Capitão Átomo tem o corpo cercado por uma liga metálica alienígena. Essa liga o faz absorver energia diretamente do campo quântico. Isso permite que ele voe, libere rajadas energéticas, absorva energia. E a pele do Capitão Átomo é extremamente resistente. É difícil cortar a pele do Capitão Átomo, mas pode ser cortada. Se essa pele metálica for cortada, o que acontece? Ele começa a liberar energia do campo quântico de forma descontrolada, podendo até explodir. O Capitão Átomo pode até explodir. Outra habilidade que o Capitão Átomo tem é de absorver energia e usar essa energia para viajar no tempo. Inicialmente ele não conseguia controlar essa energia para poder viajar. Outra habilidade que ele tinha, mas não tinha muito controle, é de poder reestruturar as estruturas atômicas, criando objetos, criando roupas, criando objetos, entendeu? Alterando a estrutura de objetos. Ele tinha esse poder que era muito similar ao poder do próprio nuclear, mas era um poder que ele não tinha um controle total. Já com os 952, as habilidades do Capitão Átomo eram muito grandes. Ele era um ser feito de energia pura, que conseguia dar forma a essa energia e ser energia sólida. Ele poderia absorver energia em grande quantidade, ele estava ligado diretamente ao fluxo de energia quântica e tinha todos os poderes que tinha na primeira encarnação e na segunda encarnação. Era um ser muito mais poderoso. Esse, com certeza, derrotaria o Super-Homem de forma bem tranquila, sem suar. Na realidade, ele não tinha órgãos humanos. Ele era muito parecido, essa nova encarnação do Capitão Átomo era muito parecida com o próprio Dr. Manhattan, que também era um ser de energia pura. Era muito parecido. Eu vou ser sincero, essa última versão, para mim foi a pior versão que teve. Assim, vamos falar de algumas curiosidades do Capitão Átomo. O Capitão Átomo, dentro de um arco chamado Armagedon 2001, ele estava sendo cotado para ser o grande vilão Monarca. Nessa história do Armagedon 2001, no ano de 2001, um único herói enganou todos os heróis e destruiu todos, matou todos no mesmo local. E assumiu o manto de monarca, governando a Terra com mãos de ferro. No futuro, muito tempo no futuro, um cientista conseguiu poder para viajar no tempo, transformando-se num herói chamado Tempus, que conseguia viajar no tempo, jogar energias clonais.
identificar o passado e o futuro da pessoa que ele tocasse, entendeu? E o vilão, a pessoa que estava cotada para ser esse vilão, era o Capitão Átomo. Mesmo porque o único super-herói que tinha o poder realmente para destruir todos os super-heróis ao mesmo tempo, provavelmente teria que ser o Capitão Átomo, que iria estar ligado com o campo quântico. Se liberasse toda essa energia, ele poderia matar todos eles. Mas como esse vilão estava sendo guardado a 7 chaves, e várias pessoas descobriram isso e começaram a postar em redes sociais, começaram a divulgar isso, a DC resolveu mudar e transformar o vilão do Capitão Átomo para o Rapina, da dupla Columbo e Rapina. E a história ficou meio cagada com isso. Claro que o vilão, o Monarca já lutou com o Capitão Átomo e o Monarca foram lançados no tempo, perdidos no tempo. Depois o Capitão Átomo foi para uma realidade alternativa, ficando com aquele traje dourado e vermelho antigo dele, entendeu? E ele conseguiu voltar, assim. O Capitão Átomo é um personagem extremamente poderoso. Bem, gente, era isso que eu queria falar. Como eu disse para vocês, essa série de vídeos é para falar sobre super-heróis. Só que agora eu vou também falar sobre vilões, porque tem vilões muito interessantes. Um exemplo disso é o próprio Lex Luthor, que é um vilão super interessante. Ra's al Ghul e outros vilões que tem por aí que eu acho interessante, que deve ser conhecido. Que deve ser conhecido não só os heróis, mas os vilões, porque sem os vilões, os heróis não são tão divertidos. Entendeu, gente? Bem, galera, o vídeo de hoje é vídeo de Espaço Nerd. Hoje, como eu falei do Capitão Átomo, um dos personagens que eu mais gosto, um personagem super interessante. Entendeu, gente? Bem, gente, como eu falei, hoje é o vídeo do Espaço Nerd. Amanhã a gente vai ter um vídeo super legal do Espaço Tech. Então, até amanhã aí. Tchau!